Aprenda a escutar a palavra de Deus com o coração. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal e compartilhar, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. Muitas vezes, quando nós lemos a Bíblia, a gente encontra dificuldade. A linguagem muitas vezes nos parece complicada, há palavras que a gente não usa no nosso vocabulário normalmente, por isso a gente precisa ler a Bíblia de coração aberto e não com a mente apenas. Deus fala conosco diretamente, Ele nos fala por meio de outras pessoas e também nos fala através da Bíblia. Quando lemos a Bíblia, Deus está falando com a gente. Se Ele está falando, não basta a gente só ler, a gente precisa estar escutando. Ouvir é um ato mecânico, escutar exige atenção e escutar é com o coração. Em Lucas 8, nós encontramos Jesus falando por meio de parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, porque não tinha umidade. Outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. A outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, ele clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos também não entenderam o que Jesus estava falando, e Jesus explicou: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto no caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre os espinhos. Esses são os que ouviram e, indo por adiante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra. Estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Só acessaremos a sabedoria vinda da Bíblia se sairmos da crítica e do julgamento, lembrando que a Bíblia foi escrita num contexto específico e que os exemplos foram dados de acordo com os elementos que haviam na época. A Bíblia não só relata acontecimentos bons, as cenas cruéis que são descritas, mas isso é para que a gente aprenda o que se deve e o que não se deve fazer, porque a palavra de Deus sempre produz bons frutos. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 13 a 16, nós encontramos: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. No entanto, nós precisamos estar atentos, porque a nossa mente critica e julga o tempo todo, e se a gente não se policiar, ela nos domina. Você provavelmente já se pegou em algum momento lendo um livro, falando com outra pessoa, vendo um conteúdo na internet e a mente fica rodando um sistema que fica criticando e julgando o tempo todo. Aí vai surgindo aquela sensação de raiva, de querer comparar, a gente se comparar com outras pessoas. Isso vai afetando a nossa autoestima, vai dando aquele tédio, vai dando aquela tristeza. Quando isso acontece, é porque a nossa mente está no comando. O nosso coração já não está mais ali. É bom lembrar que nós não somos a nossa mente.
A nossa mente faz parte de nós, mas nem todos os pensamentos que nós temos são nossos. Porque é por meio da nossa mente que crenças boas e ruins são instaladas. O inimigo, ele usa a nossa mente para nos envenenar, colocando pensamentos e sugestões ruins. Quando temos um pensamento ruim, que não está alinhado com os nossos valores, que é algo que a gente acha errado, provavelmente esse pensamento não está vindo de nós. O inimigo nos atenta até quando vamos ler a Bíblia. Quando vai rodando na mente aquele pensamento de julgamento e crítica. Nesses momentos, nós não podemos dar combustível para alimentar a nossa mente e nem o fortalecer. Lembre-se do que teve na parábola de Jesus? Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem. Precisamos lembrar que Deus não pensa e não age da forma como nós fazemos. Nós temos uma visão limitada e Deus vê o todo. Ele vê o passado, o presente e o futuro. E às vezes nós ficamos indignados e não aceitamos alguma coisa que nos aconteceu e muitas vezes até nos afastamos de Deus por causa disso. Só que lá na frente a gente vai entender as razões de Deus, porque Ele tudo sabe, Ele tudo vê. Em Isaías 55 nós encontramos: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é o seu perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Muitas vezes o inimigo vai tentar roubar a nossa paz e nos querer afastar de Deus. Isso acontece também quando estamos lendo a Bíblia. Por isso, ao ler a Bíblia, leia com o coração aberto e não com a mente. Não permita que a mente fique julgando e criticando. Por isso, antes de ler a Bíblia ou de fazer alguma outra coisa, ler um outro livro, é bom a gente pedir para Deus sondar o nosso coração e a nossa mente para eliminar todo espírito de crítica e julgamento que vai fazer com que surja aquela sensação de raiva. Esses sentimentos ruins que vão surgindo não são coisas de Deus. Lembra da palavra de Jesus? Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salve. No tempo da tentação, se desviam. Por isso, é importante que a gente faça a seguinte oração, até mesmo de ler a Bíblia. Deus, sonda minha mente e o meu coração, para que eu possa escutar a Tua palavra com o coração aberto. Dai-me sabedoria, entendimento e discernimento da Tua palavra, para que eu possa aprender, aplicar na minha vida e poder ensinar outras pessoas. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas, se inscreve nesse canal. Assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas e ajudando a levar a palavra de Deus. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.